Nesta sexta-feira 13, é claro que o Nonsense Football iria lhe presentear com mais um conteúdo falando sobre maldições. No tema de hoje, vamos falar sobre a praga que aterrorizou um time inglês durante 51 anos. É a melhor história do mundo. Antes de nós contarmos a nossa história de hoje, você é muito bem-vindo aqui ao Nonsense Football. Eu sou Matheus Schenck, sou jornalista e estamos aqui quase todos os dias contando histórias alternativas do futebol brasileiro, também do futebol mundial, sempre com esse viés mais diferentão, enfim, histórias que você é muito convidado a assistir, muito convidado também a deixar seu comentário, deixar o seu like e, claro, inscrever-se nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Dito isto, bora pro vídeo. Antes de começar um recado, tá? Nós já fizemos alguns conteúdos falando de maldições do futebol. Por exemplo, no último Halloween, fizemos uma trilogia, 3 vídeos contando histórias de maldições do mundo da bola. Você pode conferir, claro, aqui no Nonsense Football. E no final desse conteúdo, a gente vai deixar o link para você conferir o último vídeo que nós fizemos numa sexta-feira 13, como esta. A gente contou a história da maldição do Arubinha, que era um goleiro que fez com que o Vasco se preocupasse, e muito, com sapos enterrados em São Januário. Então, fica o convite. Sobre a maldição que nós vamos contar hoje, a gente viaja no tempo. Vamos para 1895 falar sobre os primórdios do futebol, quando o Derby County jogava as suas partidas no County Cricket Ground. Como o nome já diz, o estádio era primordialmente feito para jogos de cricket, mas com a popularidade do futebol crescendo no país, o jeito foi adaptar. Tanto que, na verdade, o estádio foi o primeiro fora de Londres a receber uma final de Copa da Inglaterra, em 1896. Só que, tendo que dividir o campo com o time local de cricket, o Derby então resolveu se mudar. A mudança seria para o campo chamado de Sir Francis Ley Baseball Ground. Como o nome já diz, era da equipe de beisebol da cidade, mas uma equipe que já estava em decadência. A mudança seria muito também para que aquele estádio voltasse a ganhar bons públicos, afinal o futebol, como eu disse, vinha crescendo na popularidade. Só que nem só de beisebol vivia esse campo. Nas redondezas havia um grupo de ciganos que morava ali já há muito tempo. Só que esse pessoal teria que sair do lugar para que o Derby County pudesse se organizar na nova sede. Talvez não muito gentilmente, o pessoal do clube expulsou os ciganos do lugar. Só que, reza a lenda, foi rogada uma praga contra os Rams, apelido do Derby County. Segundo a maldição dos ciganos, o clube não iria mais conquistar a Copa da Inglaterra nunca. Seja como for, os anos seguintes foram de, adivinha só, batidas na trave. O Derby foi vice-campeão em 1898, 99 e ainda 1903. Os Rams até chegaram perto em outras ocasiões, mas no máximo pararam na semifinal. E assim foi até 1946, na primeira edição do torneio após a Segunda Guerra Mundial. Foi quando o Derby County, enfim, conseguiu chegar ao ponto mais alto da decisão. Chegou na final contra o Charlton Athletic. Mas pensa comigo, eram 51 anos já que o Derby County não conseguia o tão sonhado título da FA Cup e havia um medo muito grande de que viesse o 52º ano. Pois bem, o que a diretoria fez então? Resolveu ir lá conversar com os descendentes dos ciganos que ainda estavam nas redondezas da cidade de Derby. O que eles propuseram? Iriam dar uma quantia em dinheiro para eles, para que eles, em troca, tirassem a maldição do time. Será que funcionou? Até parecia que sim. O placar de 0-0 diante de 98 mil pessoas no Wembley permaneceu durante 85 minutos. Foi quando Turner marcou um gol contra e deixou os Rams na frente. Só que um minuto depois, o mesmo Turner foi lá e empatou para o Charlton. Ainda houve tempo para um lance emblemático. Jack Stamps, do Derby, deu um chute que furou a bola. Será que era o fim da maldição? Acabou sendo. Na prorrogação, ele fez 2 gols. O Derby marcou um total de 3 em meia hora extra e venceu por 4-1, conquistando o seu primeiro e até hoje único título de Copa da Inglaterra. E uma última curiosidade. Como era o primeiro torneio pós-Segunda Guerra Mundial, havia uma escassez de ouro para a confecção das medalhas. Então o Derby County, mesmo campeão, ganhou medalhas de bronze. Só tempos depois eles, enfim, ganharam as medalhas de ouro. E você, nesta sexta-feira 13, conhece outras maldições que a gente pode citar aqui? Deixa aí embaixo nos comentários. Aproveita e te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto na próxima. Tchau!